Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, sou a Amanda, esse é o meu canal Livros e Afins e eu estou aqui para poder dar início ao primeiro diário das leituras de maio e hoje é dia 8/5, quarta-feira. Sim, que milagre! Não estou começando esse vídeo no final do mês. Oh, finalmente! Tanto que eu acho que vai dar pra mim fazer mais de um esse mês, hein? Olha lá, que loucura, hein? Vou começar atualizando as últimas leituras. Eu finalizei um livro, tô lendo um no momento, vou fazer uma meta agora, vocês vão ver, então é isso aí. Vou começar falando do livro que eu terminei, que é o Samantha Sweet, Executiva do Lar, da Sofia Kinsella. Eu não sei se eu falei, mas eu tava lendo pelo Kindle Limit e eu dei 4 estrelas e meia. Não fui com a expectativa de amar o livro, não, porque eu já tinha lido o outro da Sofia Kinsella, que é O Segredo de Emma Corrigan, e eu gostei bastante dele, mas eu não amei como todo mundo, porque havia gente que era, tipo, favorito da autora e tal. E aí eu li com muita expectativa, achando que eu ia amar. E eu gostei muito do livro, sim, mas não foi aquelas coisas todas, sabe? Aqueles amor doido. Porque eu gostei muito da protagonista, mas eu não gostei tanto assim do mocinho. Ele faz uma coisa assim no livro que eu não curti tanto. No final acabei me desanimando. Os outros personagens também não foram personagens que me cativaram tanto. Então eu não fui com grandes expectativas pro Samantha Sweet. O que foi ótimo, porque eu adorei esse livro. E eu só não dei 5 estrelas, porque o final não foi tão legal como eu gostaria. Eu acho que faltou ali um epílogo. Eu fui seca ler o epílogo e vi que não tinha. Eu falei, o quê? Esse é o final? Daí eu fiquei um pouquinho decepcionada com o final. E também porque o livro é muito irreal. Tipo, é uma história que só acontece nos livros, porque ela é muito, muito, muito irreal. Samantha Sweet, Executiva do Lar, vai contar a história da Samantha Sweet, que é essa mulher de 29 anos, que ela é uma advogada e ela tem uma carreira brilhante. Ela é, tipo, uma das melhores da empresa e o sonho da vida dela é se tornar sócia. O que tá prestes para acontecer, porque ela sabe que é ali uma das favoritas a conseguir isso. E aí, no dia da reunião, que ela tem tudo para conseguir ser sócia, ela descobre que fez uma cagada ali na empresa, que é tipo um erro muito bobo. Mas o erro dela vai acabando dando uma grande merda por causa que, né? Sempre é assim. E daí ela fica desesperada porque ela não consegue lidar, porque ela não consegue imaginar como que ela conseguiu fazer isso, por mais desorganizada que ela seja, porque ela é bem bagunceira, a mesa dela é uma zona, a casa dela é uma zona, mas enfim, ainda assim ela fica desesperada porque é um erro muito bobo que ela não acredita que ela pode ter cometido. Então ela está desesperada da empresa, sai correndo, vai pegar um trem e acaba parando sem querer na casa do Gazers. Eu provavelmente estou falando errado, mas eu chamava na minha cabeça de Gazers. E é esse casal que confunde ela com a empregada doméstica que estava para chegar. Então, enfim, não vou falar mais do que isso porque eu não quero dar spoilers, mas eu gostei muito desse livro. Eu gostei muito da mocinha. Ela é aquele tipo de mocinha que tem que aprender, sabe? Que tem que amadurecer, que vê que algumas coisas estão erradas, que ela tem que mudar um pouco. Isso é muito legal. E esse livro me trouxe algumas reflexões bem interessantes. Por exemplo, ela é uma pessoa que não vive pro trabalho. Ela faz um monte de hora extra. Ela pode ir pra casa, mas mesmo assim ela volta pro trabalho porque ela quer. Ela, tipo, acha que é esforço, mas ela não vê que ela é viciada em trabalho. Ela é extremamente workaholic. Só que de um jeito ruim, tipo, ela não tem vida. Ela não tem amigos, ela não tem, tipo, ela tem família, obviamente, mas a família dela também é viciada em trabalho, então ela quase não vê eles. E eles acham que aquilo é incrível. Só que não, isso não é jeito de viver. E ela tem que perceber isso no decorrer da história. Fora que ela é muito desorganizada, a casa dela é uma zona. Ela tem uma empregada que ajuda ela na casa dela, mas não dá em nada, porque ela é muito bagunceira. E assim, não que eu acho que toda mulher tem que fazer tudo em casa, não sei o que. Não, toda pessoa precisa fazer as coisas em casa. Tipo, ter uma casa limpa é o mínimo do ser humano, sabe? Pra você conseguir viver num ambiente que não é preciso ter uma casa extremamente organizada, não é isso. Mas pelo menos limpa, né? Assim que você consegue encontrar as coisas. Então, enfim. Outra coisa que esse livro me fez refletir bastante foi como as pessoas dão moral para uma profissão de acordo com o status que ela representa, sabe? Quando a personagem é advogada, todo mundo trata ela como, uma advogada, blá blá blá, maravilhosa, carreira de sucesso. Mas quando ela começa a trabalhar como empregada doméstica, ela é tratada de outra forma. Então, eu fiquei bastante surpresa, porque não era exatamente os chefes dela que tratavam ela assim, era todo mundo. Era diferente, sabe? E quando eu não quero falar muito porque eu não quero dar spoiler do livro, mas eu fiquei muito chocada com quantas pessoas são arrogantes, sabe? Como, tipo assim, empregada doméstica? Você deixa de ser advogada pra ser empregada doméstica? Tipo, como se fosse, nossa, você
né? Virou um lixo agora. E, tipo, as duas profissões são extremamente honestas. Trabalhar como empregada doméstica ou como advogada não vai te tornar melhor ou pior do que ninguém. São duas profissões que precisam ser feitas. Entendeu? Então, você vê o preconceito, porque ser um advogado é status, né? E ser uma empregada, não. Então, me fez refletir muito, gente. Como as pessoas são fúteis e agem como, tipo, meu Deus. Nossa, empregada! Ai, eu fiquei muito chocada. Porque é verdade. Não só no livro, mas na vida. Você vê que a personagem fica muito mais feliz e muito mais ela mesma quando ela tá trabalhando como empregada do que como advogada. E não que o certo seja, uma mulher tem que estar na cozinha fazendo comida e limpando a casa. Não, mas tá tudo bem se a mulher quiser fazer isso, entendeu? Se uma mulher quer sair trabalhar de advogada, ótimo, maravilhoso. Mas se ela também quiser trabalhar como empregada ou dona de casa, enfim, também tá tudo ótimo. Porque é o que a pessoa quer, é o que te torna feliz, é o que te torna uma pessoa realizada, sabe? Eu acho que o livro fala muito sobre isso, sobre você se sentir uma pessoa realizada, independente de qual seja a sua profissão. Mas você tá exercendo uma coisa que faz bem, então tá ótimo. Só seja feliz, sabe? Independente do que os outros venham dizer que te conhece melhor do que você, como é feito no livro. Nossa, eu tô meio que desabafando porque eu ficava muito irritada com os personagens. Ai, mas foi muito legal esse livro. Muito legal mesmo. Me fez refletir sobre várias coisas. Sério, eu adorei. Eu me surpreendi demais. Porque a gente costuma ter esse preconceito de pensar que Chiquilite é só entretenimento. Só que não, gente. Só que não, sabe? Ai, maravilhoso. Eu fiquei muito feliz mesmo. Mas enfim, uma coisa que eu não posso esquecer de falar, que eu já tava esquecendo, é que eu decidi participar de um desafio, que é o desafio da Ione, que é o Fuxicano sobre Chiquilites. Ela faz esse desafio todo ano. Todo ano. E eu sempre fico com vontade de participar, mas por algum motivo eu nunca participo. Eu acho que é porque eu nunca acho que tenho chiquilites suficiente para poder participar. Porém, como eu tô nessa vibe de chiquilites, eu decidi que sim, eu vou participar. Eu tava pensando, não vou não, porque já tá muito adiantado, já estamos em maio. E esse desafio tá rolando desde janeiro. É impossível ler 12 até o final do ano, porque eu tô lendo pouco e tal. Fiquei colocando desculpa e blá blá blá. Porém, eu falei, não é necessário que eu leia 12. Eu vou tentar ler o máximo possível. Porque eu acabo sempre colocando de lado e leio livros aleatórios às vezes. Então, agora eu vou tentar me esforçar para ler mais chiquilites. Ainda mais porque eu estou nessa vibe. E com esse desafio eu acho que eu vou colocar como meta e vou me esforçar mais. Então, eu vou tentar. E o da Samantha Sweet se encaixa na quinta categoria, que é ler um chiclete típico. Tanto que eu tinha colocado ele aqui como opção. Não estava participando, mas eu tinha ficado com vontade. Então eu escrevi aqui as categorias e os livros que se encaixaria, que me chamam a atenção. Mas enfim, eu tenho alguns que se encaixam nas categorias, mas tem alguns que eu não tenho. Tem alguns que tem no Kindle Limit. Olha só. Então, vamos lá, vamos tentar. E eu já li um, né? São 12. Eu já li um, então tem 11 aí pela frente. Mas eu não me sinto obrigada a ler todos, tá? Eu vou ler o máximo que der. É isso aí, só queria comentar com vocês. E toda vez que eu ler um livro que se encaixa em algum desafio aqui, eu comento, ou pelo menos eu vou tentar lembrar de comentar com vocês. E o livro que eu tô lendo no momento é A Bruxa Não Vai Pra Fogueira, nesse livro, da Amanda Lovelace. Eu falei pra vocês que eu ia ler. Eu tô nos 20 e pouco por cento. E eu tô gostando bastante. Eu não tô amando, meu Deus. Mas eu acho que eu tô marcando umas poesias nesse do que eu marquei no outro. Mas enfim, eu comento com vocês quando eu terminar. Eu vou tentar ler ele intercalado com as outras leituras. E eu comecei a ler um livro de poesia antes desse, que eu não lembro o nome, mas eu tinha gostado do nome dele e comecei a ler. Ele tinha menos de 100 páginas, porém eu abandonei antes dos 10%, porque estava muito chato. As poesias eram poesias rimadas, que quando eu era adolescente eu amava ler, mas hoje em dia eu achei muito chato, achei muito brega, achei muito irritante. Nossa, eu não gostei mesmo do livro. Eu tava tipo, que chato, que chato, que chato, que chato. E aí eu falei, meu Deus, tem menos de 100 páginas, mas eu acho que vai durar a vida inteira se eu continuar lendo esse livro. Daí eu falei, gente, eu não sou obrigada. Eu não sou obrigada mesmo. Daí eu nem continuei, devolvi. Acho que eu não li nem 10% do livro. E tá tudo bem, tá tudo ótimo, acontece. Eu não lembro nem o nome do livro no momento, mas eu não vou fazer propaganda negativa dele, né? Coitado do livro. Às vezes não é o momento, às vezes também não é muito meu estilo, sei lá. Mas foi bom pra ver que nem todo tipo de poesia significa que eu vou gostar.
né? Eu não sou lá uma grande amante de poesia. Tem que ser muito específico, eu acho, pra me curtir. Tipo os da Ruby Kaur. Então foram essas leituras. Enfim, eu decidi hoje, de última hora, assim, que eu vou fazer aquele desafio do primeiro capítulo. Eu já fiz ele aqui no canal, tanto que eu acabei lendo Ligações da Rebel Rebel quando eu fiz. E eu tinha visto no Geek Freak um vídeo parecido. Só que agora eu vi recentemente a Tamires do Resenhando Sonhos fazendo de novo. E eu falei, gente, eu preciso fazer, porque é muito legal esse desafio, eu tenho que fazer de novo. Eu falei, vou fazer agora, aqui no meio do Diário das Leituras. Eu já li 2 primeiros capítulos de 2 livros diferentes, vou comentar logo sobre eles. Depois eu vou lendo os outros, depois comento aqui de novo. E é isso aí, para esse vídeo não ficar gigantesco, vamos parar de enrolar. O primeiro livro que eu li, o primeiro capítulo, foi o Você Não É o Homem da Minha Vida, da Alexandra Potter. E eu li o prólogo e o primeiro capítulo. Os que eu não estiver mostrando é porque eu tô lendo no Kindle Limit, tá, gente? Porque eu tô querendo realmente usar, porque já que eu assinei, vamos usar, vamos ler os livros de lá. Enfim, basicamente, pelo que eu entendi, a personagem é inglesa e ela conheceu um americano quando ela estava fazendo tipo um intercâmbio na Itália. Eles se deram bem, rolou aquele lance de verão, porém cada um foi para cada país, né? E se distanciaram e nunca mais se viram. E pelo que eu entendi, passou-se 10 anos e agora ela está nos Estados Unidos, está em Nova York, trabalhando lá e está tentando se adaptar à cidade, porque Nova York, né, tem aquela fama de ser uma cidade muito louca. Então ela tá amando, porque era o sonho da vida dela trabalhar lá em Nova York e agora ela tá conseguindo realizar. Mas ela tá tentando se adaptar à cidade e é basicamente isso que eu li, porque isso, né, primeiro capítulo não tem muita coisa que dizer. Mas assim, eu gostei da narrativa da autora. Tô, né, achando que vai ser um livro promissor. Gostei da personagem. E é isso aí, não tem muito o que dizer não, mas achei interessante. Gente, eu tive que mexer aqui porque o livro tava bem embaixo do celular. Parabéns pra mim. O segundo que eu comecei foi o Hyperbole and a Half, da Ellie Brosh. Esse aqui, ó. Eu li o primeiro capítulo, que foi até a página 25, indo pra página 26. E eu achei muito legal, porque cada capítulo é de uma cor. Agora que eu entendi, aí eu tava folheando e vi. E eu vi que esse quadrinho é meio que memórias, e meio quadrinho, e meio livro. Achei interessante. Basicamente são as postagens da autora no blog. E o primeiro capítulo já foi engraçado, eu gostei. Foi diferente. Então, é exatamente o que eu tinha imaginado. É numa pegada do Alucinadamente Feliz. Alucinadamente Feliz. Enfim, vocês entenderam. Então, acho que vou gostar, hein? Achei bacana esse primeiro capítulo. Eu tava curiosa pra ver o que eu ia achar. Tava com medo de não achar engraçado. Mas eu gostei sim. O primeiro capítulo foi promissor também. E não tem muito o que dizer, são, né, memórias da autora. E esse primeiro capítulo são memórias de infância dela, de quando ela acha uma carta dela, tinha 10 anos e ela é bem estranha. Mas não deixa de ser uma criança, porque crianças às vezes são estranhas. Mas enfim, depois que eu for lendo, eu venho comentar com vocês. Beleza? Então é isso aí. Oi, gente, vim dar continuidade a esse Diário das Leituras. E hoje é dia 10/5, sexta-feira. A questão é que naquele dia eu só consegui ler 2 primeiros capítulos. Aí ontem eu consegui ler mais um. E hoje eu consegui ler mais 2. Então, é isso aí. Sem muita enrolação. Já vou dizendo que meu cabelo tá esquisito mesmo. Vocês ignoram isso, né? Ignore minha cara de doida. E olha só, eu escrevi os nomes dos livros que eu li os primeiros capítulos aqui. E aqui escrevi desafio do primeiro capítulo. Vocês notaram? Eu vou usar essa lousa como fundo dos vídeos, eu acho que vai ficar legal. Outra coisa é que se eu falar o nome das personagens, dos livros, dos autores errados, vocês ignoram, porque a maioria dos livros que eu vou comentar, eu li pelo Kindle Limit. Então, eu não vou conseguir, né, tá olhando, porque eu leio pelo celular e eu estou usando ele para gravar esse vídeo. Então, é isso aí. O terceiro livro que eu li o primeiro capítulo foi A Garota que Perseguiu a Lua, da Sarah Edson Allen. Eu gostei bastante do primeiro capítulo dele, só que eu achei um pouco estranho porque a narrativa é em terceira pessoa. E ela mudou de ponto de vista do nada. Porque assim, é em terceira pessoa, mas é pelo ponto de vista do personagem. A gente começa com o ponto de vista da Emily e do nada muda pro ponto de vista da Julia. Não tem nenhuma diagramação diferente, sabe? Não coloca tipo 3 pontinhos, ponto de vista da Julia. Ou muda o nome, coloca Emily e do nada coloca Julia. Não, não coloca nenhuma separação. No meio da frase começa o ponto de vista da outra. Eu achei isso muito estranho. Não sei se é um problema do livro, na diagramação do livro, ou se a autora é meio doida e escreve assim, misturado um com o outro. É bem provável que seja isso. Fora isso, eu gostei sim da narrativa da autora, eu só achei estranho esse detalhe. Mas enfim, a gente começa o livro acompanhando o ponto de vista da Emily,
que essa menina que deve ter uns 16, 17 anos por aí. E ela tá se mudando pra casa do avô dela, em outra cidade, que pelo que eu entendi é uma cidade pequena, onde a mãe dela morou durante, né, a infância, adolescência e tal. E daí que ela tá indo lá pra casa do avô, e ela acha tudo meio esquisito, a casa tá meio, tipo, deteriorado. O avô dela, pelo que eu entendi, é bem velho. Apesar de ser super altão, ele é bem velho. Então, ela tá tentando lidar com isso porque ela nunca teve nenhum tipo de contato com o avô. Porque, pelo que eu entendi, a mãe dela se mudou de lá e nunca mais teve contato com o pai. Deve ser alguma treta de família, né? Daí que chegam lá, fica meio sem graça, porque ela nunca teve contato com o avô dela. Daí ela vai pro quarto onde a mãe dela, né, ficava. E ela sente meio que lugar é esse, porque não é bem, né, o que ela imaginaria do quarto da mãe dela e tal. Enfim, basicamente é isso. Depois muda do ponto de vista da Júlia, que essa mulher que deve ter uns 30 e poucos anos, que ela voltou para essa cidade, ela já tinha morado lá durante, né, a infância e adolescência, e ela voltou para lá porque o pai dela morreu, e ele deixou a casa e o negócio dele, que é tipo uma churrascaria, pelo que eu entendi. Só que ela teve que vender a casa para poder pagar as dívidas do pai dela, que tinha várias dívidas, deixou várias dívidas. E então ela vendeu a casa para poder pagar a hipoteca, essas coisas. Mas ela ainda tá naquela cidade porque ela tá tentando, né, pagar as dívidas do estabelecimento. Porque por mais que o pai dela, né, seja conhecido ali, tem muitas churrascarias lá, enfim. É tipo isso, tá, gente? Daí, como ela é uma confeiteira, ela juntou o útil ao agradável e, fora ser uma churrascaria, também vende bolos e doces e coisas assim, porque ela fez, tipo, uma clientela lá pra conseguir, né, ter um diferencial e chamar mais fregueses pra lá. Então, ela fez, tipo, umas contas e viu que tinha que ficar pelo menos 2 anos naquele lugar até conseguir pagar todas as dívidas e poder voltar pra cidade dela, que ela teve que abandonar, poder ficar lá, por causa do pai dela. Enfim, vocês entenderam, né? E aí, que falta ainda 6 meses, pelo que eu entendi, para ela conseguir ir embora, que é o que ela mais quer. E já esqueci de falar, mas tem um leve tom de fantasia no livro, porque acontece uma coisa meio esquisita assim, que a Emily chega e fica meio sem respostas. E aí eu acho que é um tom de fantasia aí, de magia, não sei. Achei promissor também pra esse lado, então é isso aí. E aí, eu li o primeiro capítulo e o prólogo do Lembra de Mim, da Sophie Kinsella. E eu me surpreendi bastante, porque a maioria dos livros da Sophie já começa super divertido e meio doido, mas esse não, ele começou de jeito meio melancólico. Isso me surpreendeu, né? Basicamente, no prólogo a gente conhece a Lexi. Daí que ela tem 25 anos no prólogo. E ela tem uma vida meio cagada. O pai dela acabou de morrer. Daí que ela tá muito frustrada com o emprego, porque todo mundo da empresa conseguiu um bônus lá aleatório que eles teve, menos ela, porque ela faltava ainda uma semana pra fazer um ano. Então ela tá muito triste com isso. E fora com o namorado dela, toda a relação dela, familiar, um monte de coisa. E ela acabou de sair de um karaokê, então ela tá toda cagada, toda molhada, tá chovendo. Ela tá doida pra poder pegar um táxi. O sapato dela tá machucando o pé dela. Enfim, aquela situação que deixa meio angustiada. Então ela tá naquele dia bem de bosta mesmo. E aí ela vai tentar pegar o táxi, acontece um acidente e ela se machuca. Daí ela acorda, no primeiro capítulo já, num lugar super chique. As unhas dela estão bem feitas. Ela não tá entendendo o que tá acontecendo, só que ela tá, tipo, com muita dor de cabeça e tal, muito desorientada. Mas basicamente é isso. Não tenho muito o que dizer, porque esse primeiro capítulo é só ela desentender o que tá acontecendo. Mas obviamente que já deu pra entender que ela não tá mais na mesma situação ali. Fiquei um pouco chocada com a melancolia que tem nesse livro. Logo de início você sente uma vibe diferente, porque, como eu disse, o livro da Sophie Kinsella começa muito divertido, muito doido. E esse foi com certeza o mais sério, mais, tipo, não pesado, mas o mais triste que eu comecei a ler dela. Pelo menos é essa vibe que eu senti nesse primeiro capítulo. Mas enfim, muito promissor também, fiquei curiosa pra saber o que vai acontecer agora. É aí que no vídeo dos primeiros capítulos da Tamires, ela comentou sobre o livro A Corrida do Escorpião. Eu vou deixar linkado aqui na descrição o vídeo dela pra vocês poderem ver. E aí ela falou super bem no primeiro capítulo, eu fiquei curiosa, porque já era um livro que eu já tinha visto falar. Se não me engano foi a Pan que já tinha falado desse livro, mas faz muito tempo que eu não via ninguém falando dele. Daí eu falei assim, eu vou ver se eu acho ele aqui no Kindle Limit, mas eu jurava que não ia encontrar. E eu encontrei. Daí eu falei, acho que vou ler esse primeiro capítulo. Fiquei curiosa pelo jeito que ela falou da história. E aí, antes de ler o primeiro capítulo, eu vi o vlog de leituras dela. E ela já tinha terminado de ler esse livro. E ela tinha adorado o livro. E ela falou uma coisa que me chamou a atenção. Que era, é um livro de fantasia único. Isso é muito difícil, gente. A maioria dos livros de fantasia é série. Então, mais um motivo que eu fiquei curiosa pra ler. Porque
É muito difícil encontrar um livro de fantasia que é único. Tem no Kindle Limit. É um livro de fantasia único. Eu não sou lá muito chegada em fantasia, mas eu fiquei curiosa com a história. Daí eu falei que saber, vou dar uma chance. E aí eu li o primeiro capítulo dele e gostei muito. Novamente, é o primeiro capítulo e o prólogo. E o prólogo é narrado pelo Sean e o primeiro capítulo é narrado pela Pudgy, alguma coisa assim, o nome da protagonista é bem diferente. Começa com o Sean indo com o pai dele, tipo, numa corrida de cavalos. Só que isso acontece na praia, perto das montanhas, pelo que eu entendi, porque os cavalos saem da água. São tipo, é tipo uma magia ali que existe, e os cavalos saem da água. E eles são muito agressivos e eles são carnívoros, ele come gente, tá? E aí, basicamente, existem esses cavaleiros que eles tentam domar os cavalos. E aí, se ele consegue, ele fica com um cavalo na terra, pelo que eu entendi. E o menino tá lá com o pai dele, ele deve ter uns 10 anos, mais ou menos, no prólogo. E o pai dele acaba morrendo. Eu não sei se isso é spoiler, porque é tipo o prólogo do livro, acho que não, né, gente? E o pai dele acaba morrendo, ele fica chocado e ele decide que ele vai conseguir domar os cavalos. E aí, no primeiro capítulo, a gente acompanha o ponto de vista da Prudy. Ela tem 2 irmãos, um mais novo e um mais velho. Os pais dela, pelo que eu entendi, morreram. Não sei se faz muito tempo, se faz pouco tempo, não fica muito explícito, mas deve ter a ver com os cavalos. Ela tem um cavalo, que é uma égua, na verdade, e ela tá treinando, porque obviamente que ela também quer participar da corrida, né? Por algum motivo. E aí que ela tem um irmão mais velho e um mais novo, e o mais novo tá ajudando ela. Ele vai com o carro e ela vai com o cavalo tentando, né, ultrapassar ele. E tem obstáculos, né? Ela tem que passar pela casa de um monte de gente, enfim. Chegando na praia, ela acaba dando de cara com o primeiro cavalo marinho. Cavalo marinho foi ótimo. O cavalo que tá saindo dentro da água, gente. É cavalo d'água, acho que fala. Ai, gente. Ignora que eu sou meio doida, né? Não lembro. Basicamente é isso. Sempre nessa época do ano, começa a aparecer esses cavalos. É quando dá início a essas corridas. Que é tipo, pelo que eu entendi, é uma cidade praiana. Então deve ser uma cidade pequena. Então, nessas épocas do ano, por mais que seja muito perigoso esses cavalos tá aí solto, tem muito turista na cidade. Então, é uma época muito propícia para eles ganhar dinheiro naquela cidade. Então, eu acho que ela vai querer participar e vai querer ganhar, só que o Sean também vai querer. Porque deu pra ver que os dois têm os seus motivos. Não tem mais o que dizer. Só sei que eu gostei muito porque é muito doido, é muito diferente esse negócio de cavalo que sai da água e que é carnívoro e que mata todo mundo se estiver na frente. Achei interessante, achei diferente. Então, fiquei curiosa pra dar continuidade. Calma que tá acabando, tá, gente? Daí eu li o primeiro capítulo do As Mil Partes do Meu Coração, da Colleen Hoover, que foi bastante promissor também. Nele a gente vai conhecer a Merit, que é essa menina que tem uma coleção de troféus que ela não ganhou. Basicamente, ela compra os troféus toda vez que alguma merda acontece na vida dela. E o primeiro troféu que deu início à coleção foi um troféu roubado do ex-namorado dela, que ele tinha sido um escroto. Daí ela foi lá, pegou o troféu dele e foi embora. E a gente acompanha ela nesse antiquário, que ela foi já na intenção de comprar esse troféu super caro, de 84 dólares, alguma coisa assim. E ela quer, porque quer aquele troféu estranho, meio escandaloso, mas ela quer, ela juntou grana pra poder comprar ele. Só que acontece toda a situação e ela não consegue, né? Mas tudo bem. Enfim, não vou falar muitos detalhes que eu achei interessante. Só que quando ela tá lá, tem um cara que fica observando ela, daí ela fica, que esse cara quer comigo aí? Mas ela fica tipo, não sei. Porque a escola dela é muito, muito, muito pequena e tem pouquíssimos alunos. Não só, tipo, na sala dela, na série dela inteira, tem pouquíssimos. Deve ser minúscula a cidade dela, meu Deus. É que, tipo, todo mundo conhece todo mundo desde que era pequeno, sabe? Aí não rola muita pegação porque não tem muita opção, basicamente, né? Só que aí ela vê o cara e fala, Ai, meu Deus. E daí o cara vai falar com ela e tal, acontece toda uma situação que eu não vou especificar aqui pra vocês, mas que acaba sendo bastante constrangedora. Só vou dizer que essa menina tem uma irmã gêmea chamada Honor, alguma coisa assim. Então, situação muito constrangedora, mas muito engraçada. Então eu adorei, já fiquei bastante curiosa para dar continuidade. Daí, o último livro que eu li, o primeiro capítulo, foi A Lista de Brett, da Lori Nelson Spillman. E a questão é que eu não li só o primeiro capítulo, eu li os 2 primeiros capítulos desse livro, porque eu não consegui parar no primeiro. Basicamente, nele a gente vai conhecer a Brett, que é essa mulher de 34 anos. A mãe dela acabou de morrer de câncer, então ela tá em luto, naquela fase bem no começo do luto, então ela tá muito mal. E ela tá na casa da mãe dela, por causa do almoço do funeral, e ela tem 2 irmãos mais velhos. Ela tá naquela situação, ela acaba bebendo muito, acaba constrangimentos. Mas a gente não julga a personagem porque ela tá em luto, não é mesmo?
Só que daí, no outro dia, ela vai com os irmãos pra poder ver o testamento da mãe dela, né? Que eles vão ler. Porque a mãe dela, pelo que eu entendi, é bastante rica. Ela tem toda uma empresa de cosméticos. Então ela tem bastante dinheiro. Ou melhor, tinha, né? Porque ela morreu. Enfim. Então eles vão ler o testamento lá. E ela acaba ficando bastante chocada. Porque na parte dela, ele não lê e diz que vai conversar com ela e tal. Então todos os irmãos, né, recebem, vai receber tal coisa, o outro vai receber tal coisa. E aí, quando ela vai conversar com o advogado sozinho, ele explica pra ela: então, Brett, a sua mãe deixou uma carta pra você e também deixou esse papel aqui, que ela vai ler e vai ver que é uma lista que ela fez há muitos anos atrás, quando ela tinha 14 anos, com metas para a vida dela. Daí você fala: que fofo. Porém, na lista tem várias coisas, algumas que já foram riscadas, mas tem 10 coisas que não foi ainda. Então ela fica: tá, mas e daí? A mãe dela deixou essa lista pra ela, pra que ela cumpra as coisas que tá na lista. E daí que ela fica: o quê? Porque são coisas que ela queria quando ela tinha 14 anos. Mas a mãe dela, né, fala na carta que quer que ela faça essas coisas, porque ela acha que a filha meio que, tipo, não tem mais metas na vida dela e tudo mais, que ela precisa fazer as coisas que tá na lista. Só que tem coisas muito absurdas que eu fiquei um pouco chocada, tipo, ter um filho ou dois. Daí você fala: ok, mas não é uma coisa que você pode cumprir numa lista, não é mesmo? É uma coisa um pouquinho mais complicada. Mas também tem outras coisas como ter um cachorro, ter um cavalo, por que não? Ter uma casa legal, ajudar os pobres, enfim, coisas assim. Então, eu imagino que esse livro vai ser maravilhoso, porque assim, gente, você não tá entendendo. Eu não consegui parar no primeiro capítulo, e no segundo capítulo eu já estava chorando enquanto estava lendo. Ou melhor, enquanto estava ouvindo a carta da mãe dela pra ela, porque o advogado começa a ler a carta. E é como se ela estivesse conversando com a mãe dela, porque a mãe dela conhece ela muito bem. E aí que foi uma coisa que eu já comecei a pensar no livro. A personagem tá muito chateada com a mãe dela, e a gente entende, só que ao mesmo tempo a gente vê que a mãe dela conhece muito mais ela do que ela mesma, no caso. Porque ela fica chateada pensando: nossa, minha mãe não me conhece. Só que o que deu a entender é que ela mesma não se conhece, entendeu? Então eu imagino que vai ser um livro tão incrível que, gente, eu já tô chorando no segundo capítulo, gente, pelo amor de Deus. É óbvio que ele ganhou. É óbvio que ele vai ser a minha próxima leitura. Vocês não estão entendendo? Eu li 7 primeiros capítulos e os 7 primeiros capítulos foram bons. Isso é muito difícil, cara, porque eu pensei que fosse ter um ou outro que eu não fosse nem gostar, mas não, você não tá entendendo. Eu escolhi a dedo, parece que eu escolhi a dedo. E falei assim: vou começar a ler vários livros incríveis. Porque foi isso que aconteceu, gente. Então vamos lá. Dos 7 primeiros capítulos, o primeiro que eu vou dar continuidade é a lista de Brett, porque, né, sem condições, eu tenho que continuar lendo esse livro. Mas, hoje, eu pretendo dar continuidade e ler o segundo capítulo do Hyperbole and the Half, porque, como a narrativa é completamente diferente, vai ser gostoso ler ele junto com a lista de Brett. Também vou ler o segundo capítulo do It, porque ele tá meio que abandonado aqui. Eu só li o primeiro capítulo e eu quero ler pelo menos um capítulo por dia. Então, eu vou realmente levar a sério dessa vez, o It. Só que aconteceu uma coisa muito triste, eu tenho que compartilhar. Gente, olha o que a minha gata fez com o meu livro. A Lily. Ela causou isso no meu livro. Vocês estão entendendo a dor que é você pegar o seu livro e tá mordido porque uma gata mordeu ele? Gente, eu fiquei muito chateada com a Lily. Eu coloquei, inclusive, um pedaço de durex aqui pra não rasgar mais ainda, né, gente? Mas eu fiquei bem chateada, porque esse livro é muito caro, né, gente? Olha o tamanho desse calhamaço. Eu fiquei feliz porque pelo menos foi só a capa, não foi tipo no livro inteiro, sabe? Que ela mordeu. Mas enfim, pretendo dar continuidade e ler o segundo capítulo agora. Então, eu vou ler o segundo capítulo do It, do Hyperbole and the Half, e vou começar o Slamdunk volume 15, porque eu já tava querendo começar já há um tempão e eu vou começar agora, porque eu tô com vontade de ler ele agora. E depois que eu ler o que eu tô querendo ler, eu volto para a lista de Brett. Então ficou isso, ficou a lista de Brett, o Hyperbole and the Half, o It, o Slamdunk. E eu também vou dar continuidade, não agora, mas também vou dar continuidade ao A Bruxa Não Vai Pra Fogueira nesse livro. Porque é de poesia também não vai misturar muitas histórias na minha cabeça. Mas estão vendo que eu tô com muitas leituras em andamento, não é mesmo? Porém, quando eu for terminando os outros, eu vou enfiando as outras leituras que eu comecei. Porque eu realmente gostei de todos. Sério. Principalmente do A Corrida do Escorpião e do A Garota que Perseguiu a Lua. Foram os dois que mais me chamou atenção. Fora esses daqui, né? Ah, também tô esquecendo do, né?
As Mil Páginas do Meu Coração, que eu também quero muito ler. É muita leitura boa. Eu realmente não imaginava que ia ler tanta coisa boa. Eu tava imaginando que fosse ter, tipo, eu gostei desse, esse aqui nem tanto, não. Mas não, eu li 7 primeiros capítulos muito bons. Neste momento eu vou parar tudo pra almoçar, porque eu tô morrendo de fome. E aí depois eu continuo as leituras. E é isso aí, já falei demais, meu Deus. Oi, gente, vim finalizar esse diário das leituras. E hoje ainda é dia 10, sexta-feira. E estou arrumadinha assim, porque daqui a pouco eu vou gravar 2 videozinhos pro canal. Mas antes eu vim finalizar esse, porque eu vi que eu falei demais. Os vídeos que eu gravei do diário das leituras estão gigantescos. Então eu já tenho que começar a editar eles pra poder finalizar esse diário, porque senão vai ficar muito grande. E vai ter mais de um, obviamente. Então, quando eu finalizar esse, eu vou editar pra poder postar no canal, mas eu já vou começar outro. Então, é isso aí. Era só pra finalizar, não tem que ficar enrolando muito, não. Mas, depois que eu falei com vocês da última vez, eu li 2 capítulos do Hyperbole and a Half. Tô indo agora pro capítulo 4, né, que é o Deus do Bolo, que é na página 60. Então, já estamos aqui, ó. Tô gostando bastante. O segundo capítulo foi muito engraçado. Eu ia ler só um, né? Mas aí eu acabei me empolgando ali mais um. O segundo é sobre a cachorrinha dela, que é a cachorra Simplória. Achei engraçada a cachorra dela. Ela é fofinha. O terceiro capítulo que eu também li é o Motivação. Inclusive fiquei um pouquinho triste porque eu me identifiquei um pouco com esse capítulo. Porque eu tenho um pequeno problema de motivação. Então... Ui, tô caindo. Então eu acabei me identificando um pouquinho. Não gostei, mas é a verdade. Enfim, a questão é que eu tô gostando bastante desse livro, tô achando bacana e divertido. Ele não é tipo, gargalhadas, mas ele tem um humor muito gostosinho, sabe? Então, eu tô gostando bastante. E eu li o segundo capítulo do It a Coisa, só que o terceiro, ele é bem grande. Nossa, ele é enorme. Ele vai terminar aqui, ó, pra vocês verem. Viu o tamanho desse terceiro capítulo? Então, eu vou lendo de pouquinho em pouquinho, porque é muita coisa. É muita coisa, só nesse terceiro capítulo tem um monte de partes. Então, eu vou ler de pouquinho em pouquinho, porque acho que vou ler umas 3 leituras, uns 3 dias diferentes. Só esse terceiro capítulo. Mas eu li o segundo capítulo e achei interessante, porque vai falar sobre outro assunto. O primeiro a gente tem aquela cena icônica do garotinho na chuva. No segundo vai falar sobre outro assunto, outros personagens que eu nem sabia que existia, né? Porque no livro sempre tem mais coisas, né, gente? No filme eu acho que nem citou esse personagem, eu não me lembro. Enfim, que são 2 personagens homossexuais. Eu achei interessante, porque o jeito que eles falam são muito babacas, sabe? Chama de viadinho, não sei o que, bicha. Mas a gente não pode esquecer que o livro se passa em 1984. Então, eu vou esperar o quê, né? E acontece um assassinato basicamente por causa de homofobia. E, enfim, eu não posso ficar falando muito pra não dar spoiler, né? Mas eu tô achando muito interessante. Não é muito o que dizer. Mas ainda não apareceu, muito eu, apareceu um dos garotos do Clube dos Otários, só. E não foi muito focado nele, foi mais no irmão mesmo. Então, eu tô curiosa pra quando vai aparecer o pessoal do Clube dos Otários, porque eu gostei muito disso no filme. Mas eu tô muito livre, vai aparecer em algum momento. Só espero que não demore muito. Mas eu gostei bastante do segundo capítulo também, achei interessante. E é isso aí, não tem muito o que dizer, porque eu não posso ficar falando muito, não vou dar spoiler pra quem não leu, né? E eu já esqueci de falar, mas eu li até a página 47 e agora eu estou indo para a página 48 pro terceiro capítulo. Então, eu vou lendo bem devagarzinho esse livro, tá? Bem devagarzinho. Como o terceiro capítulo é muito longo, eu não vou me forçar a ler um capítulo inteiro amanhã, porque eu tô intercalando com outras leituras, então eu vou ler o terceiro capítulo mais devagarzinho também. E uma hora a gente termina o livro. Eu não vou ficar ai, tenho que ler logo, me afobando muito. A não ser que eu esteja lendo, esteja muito interessante, eu quero ler um pouco mais. Como foi o caso do Hyperbole and a Half, que eu ia ler só um capítulo e acabei lendo 2. Então, assim, eu tô tentando ler de pouco em pouquinho pra poder ler vários. Mas, se me der vontade de ler um bocado de um só, também não vou me prender, sabe? Porque, aproveitando que estou nessa vibe dos livros, vou ficar na vibe dos livros, vou tentar ler o máximo possível. Enfim, estou falando demais. Era só pra finalizar esse dia das leituras. Porque logo mais eu começo o segundo do mês de maio. E eu tô balançando aqui, tô balançando a câmera. Ai, meu Deus. E é isso aí. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Se inscreve no canal se não for inscrito e quiser acompanhar os próximos vídeos. Comente o que quiser. E não esquece de clicar no sininho para receber todas as notificações. E é isso aí. Muitos beijos. Tchau.